História. Os segredos da Cabala. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Depois, Deus criou o homem e o chamou Adão. Findos os 7 dias da criação, o Senhor viu que tinha feito algo bom. O homem habitava o paraíso e tinha contato direto e constante com ele. E daí Deus resolveu passar ao homem toda a sabedoria da Cabala. Adão conhecia a Cabala, dizem alguns praticantes. O assunto, porém, é controverso entre os próprios cabalistas. Teria o conhecimento da Cabala sido passado de Adão a seus descendentes até Noé, depois até Abraão, Moisés, em seguida aos grandes mestres históricos, que selecionavam rigorosamente aqueles que estariam aptos a ser seus discípulos? Não há consenso sobre o momento em que a Cabala foi revelada ao homem, mas todos os cabalistas concordam que o ensinamento sagrado veio diretamente do Criador, assim como os 613 mandamentos judaicos contidos na Torá, a Bíblia judaica, que os cristãos chamam de Pentateuco. A Cabala é além do tempo, ela não tem nem começo nem fim, diz o rabino israelense Joseph Salton, ex-professor do Centro de Estudos da Cabala, em São Paulo, e que hoje leciona em Vancouver, no Canadá. Mas, afinal, o que é a Cabala? Bem, para tornar mais simples a tarefa de explicar, vamos começar dizendo que ela não é. Ok, Cabala não é religião, autoajuda, superstição, magia, bruxaria, sociedade secreta, meditação, adivinhação, interpretação de sonhos, yoga, hipnose ou espiritismo, embora possa estar relacionada a todas essas coisas. Agora fica mais simples entender o que a Cabala é. Um conjunto de ensinamentos sobre Deus, o homem, o universo, a criação, o caminho, a verdade e coisas afins. Uma revelação de Deus para o homem. Ela nos diz por que o homem existe, por que nasce, por que vive, qual é o objetivo de sua vida, de onde vem e para onde vai quando completa sua vida neste mundo, diz Marcelo Pinto, representante do Centro de Cabala Bnei Baruch no Brasil. O ser humano tem muitas questões, e a Cabala é um caminho espiritual que permite trazer de volta o elo com a verdadeira origem de tudo, explica Ian Mecler, professor de Cabala no Rio de Janeiro e escritor de livros como O Poder de Realização da Cabala, editora Mauad. Para Shmuel Lely, professor da Casa da Cabala, também no Rio, nada acontece por acaso. Existem leis de causa e efeito. Assim como existem leis físicas como a lei da gravidade, existem leis espirituais. Independentemente de quando a Cabala tenha surgido, o modo como a conhecemos hoje é o resultado da transmissão desses ensinamentos por meio da tradição judaica. A palavra Cabala, em hebraico, cuja pronúncia mais próxima do original é Kabbalah, significa receber/recebimento. A Cabala é uma forma de misticismo, pois ensina que é possível ao homem ter contato direto com esferas superiores da realidade, ou mesmo com manifestações do próprio Criador. Portanto, de um modo simplificado, a Cabala é o misticismo judaico, ou a corrente mística ligada à tradição do judaísmo, para ser mais exato. União com o Criador. Grosso modo, a Cabala está para o judaísmo, assim como o gnosticismo está para o cristianismo e o sufismo está para o islã. Gnosticismo e sufismo são as correntes místicas ligadas respectivamente às tradições cristã e muçulmana. Como misticismos, essas três correntes têm muito em comum, veja o quadro da página ao lado. A maior parte das diferenças está no modo de transmissão do conhecimento, adaptado à tradição em que aquele tipo de misticismo se desenvolveu. Esse raciocínio não vale apenas para as três religiões chamadas abraâmicas, por serem todas herdeiras do patriarca Abraão, mas também para as místicas orientais, como o hinduísmo, Tao e budismo, além do zoroastrismo na Pérsia, só para citar as mais conhecidas. Se a Cabala é um tipo de misticismo, talvez seja o caso de explicar o que é misticismo. Em poucas palavras, é a crença na possibilidade de percepção, identidade, comunhão ou união como uma realidade superior, representada como divindade, verdade espiritual ou o próprio Deus único, por meio de forte intuição ou de experiência direta em vida. Na intenção de atingir esse tipo de experiência, as tradições místicas fornecem ensinamentos e práticas específicos, como meditação e aperfeiçoamento pessoal consciente. Nosso foco nesta reportagem, a Cabala, não é exceção.
Para entender melhor, vamos dar uma espiada no passado. Tradição oral. Seja qual for o primeiro e privilegiado homem a ter recebido o conhecimento esotérico da Cabala, ninguém discute que os ensinamentos foram transmitidos oralmente ao longo de muitas gerações, até que alguém resolvesse eternizá-los na escrita. Os primeiros escritos conhecidos com referências a esses ensinamentos datam do século I. São livretos reunidos numa coleção chamada Ixalot, os Palácios, que versam sobre os passos necessários para ascender evolutivamente através de 7 palácios celestiais, com a ajuda de espíritos angelicais. Mas os livros mais importantes da Cabala são o Sefer Yetzirah, livro da criação, e o Zohar, livro do esplendor, ambos de origem incerta. O primeiro teria sido escrito no século II, mas seu autor é desconhecido. No caso do Zohar, a situação é ainda mais complexa. Para alguns cabalistas, ele foi escrito pelo Rabino Shimon Bar Yochai, também no século II. A maioria dos estudiosos, porém, acredita que o livro do esplendor seja de autoria do escritor judeu-espanhol Moisés de León, que divulgou os manuscritos no século XIII. Embora o Sefer Yetzirah e o Zohar concentrem em suas páginas os principais ensinamentos da Cabala, é importante lembrar que a Torá é tão importante quanto eles. Isso porque, segundo a Cabala, a Torá contém ensinamentos preciosos codificados dentro do texto sagrado. Decifrar esses ensinamentos ocultos é, por sinal, um dos principais propósitos do misticismo judaico. Uma das maneiras de interpretar a Bíblia hebraica é recorrer a códigos e números. A gematria, a face matemática da Cabala, veja a reportagem na página 32, atribui valores numéricos a cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. A ordenação dessas letras no texto bíblico seria uma das maneiras que Deus teria encontrado para revelar ao homem os segredos do universo. As interpretações da Torá são tão importantes que foram divididas em 4 níveis de profundidade. O primeiro nível, Peshat, é aquele com que todos os leitores estão acostumados, mais simples, que compreende o sentido literal do texto. O segundo, Remes, já considera os significados alegóricos da linguagem, alusões. No terceiro nível, Derash, entram comparações entre trechos similares e metáforas. O último nível seria aquele que compreende o sentido secreto e misterioso da mensagem divina, Sot. Juntos, os nomes das interpretações já possuem um significado próprio. Combinando-se as primeiras letras de cada um, obtém-se a palavra Pardes, que significa paraíso e remete à finalidade última do esforço de interpretação. Isto é, ao finalmente compreender a mensagem que Deus colocou nos textos sagrados, o cabalista receberia de volta o conhecimento do paraíso, como se lhe fosse devolvida a chave para retornar ao Éden, do qual Adão foi expulso por desobediência. É como uma gota retornando ao oceano, de volta à realidade divina. Não é um processo fácil, diz o rabino Leonardo Alanati, da Congregação Israelita Mineira. Mestres e discípulos. Durante séculos, especialmente após a destruição do Segundo Templo em Jerusalém pelos romanos, no ano 70, a sabedoria da Cabala foi cuidadosamente transmitida por mestres iluminados somente a pequenos grupos de seus discípulos mais brilhantes e inspirados, conta Alanati. Os discípulos ideais eram homens maduros, mais de 40 anos, pais de família, de comportamento exemplar e ávidos por descobrir os segredos do universo. Não eram muitos, portanto, aqueles que se tornavam mestres e davam continuidade à transmissão do conhecimento oral. Para boa parte dos cabalistas, as restrições tinham uma razão clara. O público não estava preparado para receber esses ensinamentos. Esse é o principal motivo para a transmissão restrita, opina Mettler. Hoje, a evolução da ciência ajuda a compreender muitos dos ensinamentos antigos, diz. Mas o motivo de tanto segredo não era somente a escassez de discípulos ideais. Em diversas épocas, por razões diferentes, os judeus foram proibidos de professar publicamente sua fé. A perseguição aos cabalistas atingiu o clímax no século XVI, durante a Inquisição Espanhola. Veja a reportagem na página 56. Além disso, a Cabala contém uma reinterpretação revolucionária do texto bíblico, que usa uma simbologia complexa e uma linguagem ambígua, diz Alanati.
Por causa disso, em muitas ocasiões os cabalistas foram considerados hereges. Até hoje, o estudo da Cabala é condenado por várias vertentes do judaísmo. Entre o período final da Idade Média e o fim da Idade Moderna, houve um ressurgimento da Cabala. No século XIII, o Zohar foi distribuído pelo escritor espanhol Moisés de León. No século XVI, os conhecimentos foram sistematizados pelo místico Moisés Cordovero, um dos sábios a se refugiar na cidade israelense de Safed. Em seguida, Isaac Luria divulgou novas interpretações dos ensinamentos, que foram espalhados por vários mestres pela Europa, fazendo da Cabala a teologia dominante em círculos escolásticos e no imaginário popular judaico. E, no século XVIII, o rabino Baal Shem Tov fundou o Hassidismo, variante ortodoxa do judaísmo que ensinava uma versão mais fácil da Cabala. De todo modo, a essência é a mesma há 4.000 anos, diz Mekler. O conhecimento não muda, assim como as leis da física não mudam. Muda só a forma de transmitir, diz Lilly. Hoje, com o advento da internet, o conhecimento da Cabala é acessível a qualquer interessado, ainda que de forma simplificada. Estamos prontos, então a hora chegou, conclama Lilly. Nos séculos 20 e 21, foram feitas diversas traduções do Zohar para o hebraico moderno, o idioma original é o aramaico, e para o inglês, não existe uma versão completa em português. Mas o fator que mais contribuiu para a popularização da mística judaica foi a recente adesão, desde a década de 1990, de celebridades como Madonna, Mick Jagger, David Beckham, Britney Spears e outras. Veja a reportagem na página 44. A organização responsável pelo surgimento da Cabala Pop é o Kabbalah Centre, uma escola de Cabala fundada em 1984 na cidade de Los Angeles. Lá, como você pôde perceber ao ler o nome dos famosos, o acesso aos ensinamentos não é restrito a judeus. Temos alunos de várias religiões, diz Yehuda Berg, um dos coordenadores do centro americano. Não vejo problema nisso. Nem todos os estudiosos aceitam a ideia de que a Cabala deva ser acessível a todos. A atitude do Kabbalah Centre provocou reações indignadas de cabalistas mais tradicionais, como o iraquiano Yitzhak Kadori, um dos mais importantes estudiosos da Cabala no último século. A Cabala não é moda, disse em 2004, comentando a adesão de Madonna ao misticismo. Ela deve ser estudada somente por judeus. Controvérsias à parte, a verdade é que a Cabala ganhou milhares de aspirantes de diversas religiões nos últimos anos. Mas essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de sincretismo. Veja a seguir como diversas crenças e religiões encontraram na Cabala uma parceira de peso. Parcerias poderosas. Durante o Renascimento, a Cabala despertou o interesse de grupos místicos cristãos, intrigados com a compatibilidade entre as duas tradições. O resultado foi a criação da Cabala cristã, ou católica, que levou novos níveis de interpretação aos textos sagrados cristãos. Considero Jesus o mestre de Cabala, diz Mekler. Um sincretismo mais profundo resultou no surgimento da chamada Cabala hermética, que reunia ensinamentos de gnosticismo, alquimia, astrologia, religiões egípcia, greco-romana e pagãs, tarô, tantra, maçonaria, hermeticismo, neoplatonismo, hinduísmo e budismo, em uma espécie de síntese de todas as tradições místicas ditas autênticas. Outra variante é a Cabala prática, que trabalhava com o uso da magia, incluindo criação de amuletos e encantamentos, e teve seu apogeu na Idade Média. Veja a reportagem na página 62. Mas, além dessas tradições cabalísticas distintas, a própria Cabala judaica tem diferentes correntes. Uma delas é a já citada Cabala Pop. Outra variante tem como expoente o Bnei Baruch Kabbalah Education Research Institute, fundado em 1991. Autodenominado o maior grupo de cabalistas em Israel, o Bnei Baruch não considera a Cabala um misticismo, mas uma ferramenta científica para o estudo do mundo espiritual. A proposta deles para compreender o universo é aliar os estudos científicos da física, da química e da biologia às ferramentas cabalísticas. Seu fundador e atual diretor, o filósofo Michael Lightman, é Ph.D. em Cabala pela Academia Russa de Ciências e mestre em Biocibernética Médica.
Além dessas e, claro, do judaísmo assídico, existem outras correntes, mais conservadoras, mais literais, mais flexíveis. Cada escola se liga mais em um ou outro mestre, esclarece Mettler. As diferenças são na ênfase em cada aspecto da sabedoria, mas todas seguem base comum dos textos sagrados e da tradição oral. Existem muitos mestres, e cada um pode escolher aquele com o qual se identifica, mas não há diferença na base do ensinamento, diz Lilly. Afinal, como costumam dizer, a verdade é uma só. Que tal conhecer um pouco dela? Deus infinito. Assim como a religião judaica, a Cabala afirma que tudo o que existe vem de Deus. Entretanto, o Deus único não é compreendido exatamente da mesma maneira. Se, para a religião tradicional, Deus é o Todo-Poderoso Criador de todas as coisas, para a Cabala ele não é somente o Criador mas é também a criação. Ou seja, a criação não é dissociada do Criador, mas parte dele. A existência de Deus não seria, portanto, distinta do espaço e do tempo. O espaço e o tempo estariam contidos no próprio Deus infinito. Mas não vá pensando que já entendeu, porque isso não é assim tão simples. E nem imagine que essas racionalizações vão proporcionar a você um entendimento profundo de Deus. Por um simples fato. Segundo a Cabala, ou mesmo a religião judaica, o Deus infinito não pode ser compreendido pela nossa mente física limitada. Claro que, apesar disso, os cabalistas não deixam de estudar esses ensinamentos, porque os consideram fundamentais para prosseguir no caminho da evolução espiritual. Um dos estudos mais importantes é justamente o que diz respeito à natureza da divindade. Para começar, os cabalistas preferem o termo Deus infinito, uma tradução para lê-se da direita para a esquerda, ou Ein Sof, aquele que veio antes de tudo, que precede a criação. Veja o que diz o Zohar sobre o Ein Sof. Antes de dar qualquer formato ao mundo, antes de produzir qualquer forma, ele estava só, sem forma e sem semelhança com qualquer outra coisa. Quem então pode compreender como ele era antes da criação? Por isso é proibido emprestar-lhe qualquer forma ou similitude, ou mesmo chamá-lo pelo seu nome sagrado, ou indicá-lo por uma simples letra ou um único ponto. Mas, depois que ele criou a forma do homem celestial, ele a usou como um veículo por onde descer, e ele deseja ser chamado por sua forma, que é um nome sagrado e pode parecer estranho não poder dar um nome a Deus, tornando de certa maneira inacessível para os homens. Afinal, se é assim, como pode existir uma experiência mística que permite esse acesso? Bem, a Cabala explica que o contato com Deus é realizado indiretamente, por meio de um de seus desdobramentos. Para tornar-se ativo e criativo, Deus criou as 10 Sefirot ou emanações. As Sefirot formam a árvore da vida, que representa os aspectos de Deus existentes dentro de nós, explica o Rabino Alanati. Ou seja, uma maneira de ter o contato místico com Deus é através de uma das 10 Sefirot, as mesmas representadas no famoso diagrama. Alanati explica que as 7 esferas mais baixas estão diretamente relacionadas com os 7 dias da criação descritos no livro do Gênesis. Mas como teria se dado exatamente a criação? A Cabala tem um livro dedicado a esse tema, o já citado Sefer Yetzirah. O texto ensina que a primeira emanação do Ein Sof foi Ruach, espírito/ar, que em seguida gerou fogo, responsável por formar água. A existência real dessas substâncias potenciais foi comandada por Deus, que as utilizou como matérias-primas de toda a criação. Por exemplo, a água deu origem à terra, o fogo originou o céu e o ar ocupou o espaço entre eles para formar nosso planeta. Ainda segundo o Sefer, o cosmos é dividido em 3 partes, cada uma delas contendo uma combinação dos 3 elementos primordiais: o mundo, ou, com alguma abstração, o espaço, o ano, o tempo, e o homem. A Cabala divide o universo em 4 planos de existência, divididos hierarquicamente a partir da emanação do Ein Sof até nós. Nessa ordem, teríamos então o Atzilut, mundo da emanação ou das causas, que recebe a luz diretamente do Ein Sof. O Beria, mundo da criação, onde não há matéria e onde moram os anjos de mais alta hierarquia. O Yetzirah, mundo da formação, onde a criação assume forma material. E o Asya, mundo da ação, onde se completa a criação e se localiza todo o universo físico e suas criaturas.
No sistema luriânico, um quinto mundo é mencionado, acima do primeiro, e que serviria de mediação entre o Ein Sof e o mundo da emanação. Planos superiores. É curioso observar que, na Cabala luriânica, desenvolvida no século XVI pelo Rabino Isaac Luria, há um conceito que lembra a teoria do Big Bang. Segundo essa linha cabalística, a primeira ação de Ein Sof para criar o universo teria sido uma contração sobre si mesmo, que teria provocado uma catástrofe inicial chamada Tohu, gerando um vácuo. Em seguida, esse vácuo teria sido preenchido com as emanações divinas, de uma maneira explosiva, tendo em vista a grande velocidade dos acontecimentos narrados, e, a seguir, retificado nos mundos que você conheceu no parágrafo anterior. Enquanto estiver no mundo da ação, o homem está sujeito a dirigir o corpo físico que lhe foi concedido, mas seu objetivo deve ser sempre o mesmo: aprender e evoluir para ascender aos planos superiores. O judaísmo acredita que a alma é eterna e subdividida, diz Alanati. A vida continua em outras realidades além da nossa, aguardando a ressurreição. A Cabala é a única corrente dentro do judaísmo que defende o conceito de reencarnação. Algumas almas retornam a este mundo em outro corpo, até acabar de cumprir a sua missão. Ou então elas voltam para nos trazer bênçãos e luz através de seu ser altamente desenvolvido. Segundo ele, seria possível uma alma atingir o estágio de evolução necessário em uma única vida, mas é comum receber mais algumas chances, no processo de reencarnação, que também faz parte dos aprendizados evolutivos. Segundo a Cabala, a alma humana é dividida em 3 partes básicas. A mais baixa, chamada Nefesh, é a parte animal, responsável pelos instintos e reflexos corporais. Acima dessa estaria Ruach, o espírito ou alma média, que contém as virtudes morais e a habilidade de distinguir o que é bom e o que é ruim. A alma alta, Neshama, seria a terceira parte, que representa o intelecto e distingue o homem das outras formas de vida, por permitir a vida após a morte. É a Neshama que permite a percepção da existência de Deus. Outras 2 partes da alma humana são discutidas no Zohar. Shaija, que permite a consciência da força divina, e Eda, a parte da alma que é alta o suficiente para atingir o maior nível possível de união com o Criador. A meta é alcançar o propósito para o qual fomos criados, a equivalência de forma com a força superior. Todo o trabalho na Cabala tem esse objetivo, resume Marcelo. Na hipótese remota de a humanidade finalmente se unir ao Criador, em uma fusão completa e perfeita, o que aconteceria? O fim do mundo. O começo de uma nova e gloriosa criação. Bom, isso nem mesmo os mestres cabalistas sabem responder. Volta às origens. Grupo de jovens israelenses se reunia em uma caverna perto da vila de Beit Meir, em Jerusalém, para estudar a Cabala, em maio de 2010. Uma vez por semana, cerca de 12 judeus ortodoxos se encontram nesta caverna perto da cidade sagrada para repetir um ritual antigo, analisar e discutir, por horas a fio, os textos de livros como Zohar. Festa mística. Mais de 2.000 estudantes da Cabala se reuniram na Times Square, em Nova York, para celebrar a chegada do Ano Novo Judeu, Rosh Hashanah, em setembro de 2001. O canto, a dança e as vestes brancas são típicos de uma nova geração de cabalistas, que considera a festa, a celebração e a alegria tão importantes quanto a meditação e as longas sessões de estudo dos textos antigos. Lado a lado, judeus ortodoxos e soldados israelenses rezam juntos na tumba do Rabino Isaac Luria, em Safed, Israel. Luria, um dos mais importantes cabalistas de todos os tempos, foi o responsável pela renovação do misticismo no século XVI com a criação da Cabala luriânica e a divulgação de seus ensinamentos para além dos círculos judaicos. Banho sagrado. Um judeu se banha nas águas geladas da Mikveh, localizada em Safed, Israel. Cabalistas repetem há anos o ritual, prestando homenagem ao Rabino Isaac Luria, que teria utilizado as mesmas águas no século XVI. Alguns se banham todos os dias, mas o mais comum é realizar o ritual na véspera do Shabat. Só para judeus, o cabalista Yitzhak Kadori segura um exemplar do Zohar na biblioteca de sua casa em Jerusalém, em 2004.
Um dos maiores estudiosos contemporâneos da Cabala, Kadori ganhou notoriedade por sua influência política e por suas declarações polêmicas. Em 2004, durante visita de Madonna a Israel, ele se recusou a falar com a cantora, dizendo que o estudo de Cabala é proibido para as mulheres, e também para os que não são judeus. A Cabala no tempo conhece a evolução da corrente mística judaica, da criação do universo até os dias de hoje. Criação origem, 3700 AC. Deus cria Adão. Há quem defenda que ele teria sido o primeiro conhecedor da Cabala, obtida diretamente do Criador. Patriarca, 1800 AC. Nasce Abraão, patriarca dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. Para alguns, ele seria o primeiro conhecedor da Cabala. Êxodo, 1500 AC. O profeta Moisés teria recebido a Cabala diretamente de Deus no Monte Sinai, juntamente com a Torá e os Mandamentos. Templo, 516 AC. É erguido o segundo templo em Jerusalém. A chamada Torá oral é transmitida ao longo dos anos. Formação diáspora, 70 DC. Perseguição romana e destruição do segundo templo. Segunda diáspora. Cabala é mantida em segredo. Palácios, Sec. 1 é escrita a coleção de literatura judaica conhecida como Eishalot, os Palácios, que inspirou motivos cabalísticos. Manuscritos, Sec. 2 é escrito o livro Sefer Yetzirah, a obra mais antiga do chamado esoterismo judaico. Segundo a tradição, é escrito também o Zohar, no idioma aramaico, pelo rabino Shimon Bar Yochai. Título, Sec. 11 O termo Cabala passa a ser usado para identificar o misticismo judaico. Não há consenso se o pioneiro nesse uso foi o filósofo judeu Shlomo ibn Gevirol ou o cabalista espanhol Baia Ben Yasser. Expansão redescoberta, Sec. 13. O Zohar é descoberto, ou escrito, segundo alguns estudos, e distribuído pelo escritor judeu espanhol Moisés de León. Renovação, Sec. 16 sábios cabalistas refugiam-se na cidade de Safed, em Israel. Entre eles está Isaac Luria, criador da Cabala luriânica. Vivência, Sec. 18 Fundado pelo rabino e místico judeu Baal Shem Tov, o judaísmo assídico, ramo ortodoxo que prega a vivência mística da fé judaica, populariza uma forma mais simples de Cabala no leste europeu. Tradução, Sec. 20 O rabino Yehuda Ashlag, fundador do Kabbalah Center de Israel, completa em 1922 a primeira tradução do Zohar para o hebraico moderno. Em 1984, Philip Berg funda o Kabbalah Center de Los Angeles. Ao acompanhar esta linha do tempo, você vai notar algumas discrepâncias entre o que dizem as tradições judaicas e a opinião dos estudiosos. O caso mais exemplar é o do Zohar. No século XIII, Moisés de León distribuiu a primeira versão escrita da obra, alegando que havia encontrado os manuscritos originais, do século II. Conta-se, porém, que um homem rico ofereceu à viúva de Moisés de León uma alta soma de dinheiro pelos originais. Desolada, ela teria confessado que seu marido era o verdadeiro autor,